Comemoramos, em 10 de maio, o Dia da Memória do Poder Judiciário, instituído em 2020 pelo Conselho Nacional de Justiça. Vamos celebrar contando a história de um precioso legado da Justiça Federal. Uma ação ordinária de cobrança, ajuizada em Ouro Preto, antiga capital de Minas Gerais, em 16 de novembro de 1895. O juiz seccional era Eduardo Ernesto da Gama Cerqueira. A ação foi proposta contra o Estado de Minas Gerais por Silva Gomes e Companhia, uma empresa que reunia comerciantes de drogas e produtos químicos e farmacêuticos, com sede no Rio de Janeiro. Mas o que acontecia no Brasil daquela época? No ambiente político do país, surge a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, que rompeu com o antigo regime imperial formado pelas províncias e passou ao regime republicano federativo formado pelos estados, que foi consolidado pela primeira Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil nos idos de 24 de fevereiro de 1891. Já no contexto da causa do processo, estavam ocorrendo surtos de cólera. Ocorriam desde 1893 no Vale do Paraíba, região econômica mais importante do Brasil, tendo seu primeiro registro em São Paulo. Mas havia uma polêmica entre bacteriologistas e médicos naquela época. Seria mesmo o cólera ou outra doença? Ninguém menos do que Adolfo Lutz, então diretor do Instituto Bacteriológico de São Paulo, apresentou laudos identificando a presença do vibrião do cólera no Brasil. Laudos esses que foram confirmados por Oswaldo Cruz e outros eminentes cientistas. Atacadas ferozmente por alguns adversários, mesmo assim, as pesquisas do Instituto Bacteriológico de São Paulo formaram a base de um rigoroso programa de desinfecções, isolamento e quarentenas, implementando em cidades, portos e estações ferroviárias do Rio de Janeiro, de São Paulo e Minas Gerais. E em 1894, o Estado de Minas Gerais precisava dos insumos para o seu programa de desinfecção. Fez a compra através do chefe da Comissão Sanitária do Estado Mineiro. Voltemos ao nosso processo na Justiça Federal. Mas antes, por que a Justiça Federal era competente para julgar a causa ajuizada contra o Estado de Minas Gerais por habitante residente no Estado do Rio de Janeiro? A resposta está no Decreto 848, de 11 de outubro de 1890, que criou a Justiça Federal e dispôs que cada estado, assim como o Distrito Federal, formará uma secção judicial, tendo por sede a respectiva capital, com um só juiz, sendo que o seu artigo 15 rezava que compete ao juiz da seccional processar e julgar os litígios entre um estado e habitantes de outro estado ou do Distrito Federal. Pois bem, a ação foi juizada com fundamento na falta de pagamento relativo ao contrato de fornecimento de medicamentos e insumos para o Estado de Minas Gerais. Os autores da ação alegaram que esse chefe da comissão sanitária havia requisitado à empresa, em 1894, um lote de diversas drogas, desinfetantes e aparelhos para a execução de medidas profiláticas da epidemia de cólera. Conforme os autores, não houve pagamento pelo fornecimento dos produtos e a cobrança se voltou contra o devedor, o Estado de Minas Gerais. Entre os documentos originais dos autos desse processo está um ofício da Secretaria do Interior do Estado de Minas Gerais, de 25 de junho de 1895, no qual o secretário Henrique Diniz reporta que a quantia de R$ 7.770.300 foi entregue pelo Estado em dezembro de 1895 ao chefe da comissão sanitária, para que este efetuasse o pagamento das faturas junto ao fornecedor, e que o chefe da comissão argumentara que já havia pago as respectivas firmas. No entanto, no decorrer do processo, o Estado de Minas Gerais não comprovou a alegação do pagamento devido, e após as audiências realizadas, o procurador do Estado reconheceu a procedência do pedido, desistiu da oposição da Fazenda Pública do Estado à ação de cobrança, inclusive dizendo que, através dos meios legais, procuraria reaver aos cofres públicos a importância recebida indevidamente pelo chefe da comissão sanitária. O juiz seccional em Ouro Preto, Eduardo Ernesto da Gama Cerqueira,
proferiu sua sentença. Vistos estes autos, atendendo à prova aduzida pelos autores, Silva Gomes e companhia, e mais do que tudo a confissão da dívida, condena de preceito ao Estado de Minas ao pagamento da quantia de R$ 7.770.300 pedidos pelos autores, juros de mora e custas. Se você gostou dessa história e quer conhecer o conteúdo deste e de outros processos, convido você a visitar a página do Centro de Memória no link de acesso descrito abaixo. Parabéns à memória do Poder Judiciário, parabéns a todos que se dedicam a dar vida à memória do Poder Judiciário, parabéns à nossa querida Seção Judiciária Mineira, que presta esta homenagem no Dia da Memória do Poder Judiciário. Obrigado.